Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa para retratarmos aqui a sua situação econômica e financeira com base no balanço do terceiro trimestre de 2023. Estamos falando aqui da construtora Tenda S.A., construtora Tenda que já passou aqui pelo canal, já retratamos um pouquinho da sua história e vamos recontar aqui, porque não nos custa nada recontar a história, até para que você possa entender da onde ela veio, para onde ela vai, tudo que veio acontecendo ao longo da trajetória da construtora Tenda. E olha que foi uma trajetória com muitas variações aí ao longo do seu caminho. E a construtora Tenda foi uma indicação da nossa inscrita aqui, da minha amiga Keila Ferreira, a quem eu agradeço imensamente a participação e a sugestão. Muito obrigado, Keila. Seja sempre bem-vinda. Um prazer poder lhe atender. E é um prazer também poder atender a todos vocês. E caso queiram participar, e será um prazer tê-los conosco, basta entrar aqui, ó, canal Silas de Grafim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A construtora Tenda, como todas as empresas de uma forma geral, começa lá em 1969 com uma pequena construção, uma pequena empresa de construção civil fundada por José Olavo Mourão Alves Pinto. E aí, durante toda a trajetória da Tenda, então, é uma empresa de pequeno porte que vai crescendo gradativamente ali até chegar ao ano de 1993. E daí, lá em Belo Horizonte, a construtora Tenda passa a ser constituída agora sim como uma empresa chamada Construtora Tenda Limitada. Começando ali durante a década de 90, que foi uma década bastante complicada para o setor da construção civil, porém já ao entrar no final dos anos 90, em 1999, com uma sinalização de que as coisas começavam a melhorar até em função do Plano Real, que deu uma estabilização na economia, a construtora Tenda já começa também o seu processo de expansão indo para São Paulo. Então sai de Belo Horizonte, deixa de atender apenas Belo Horizonte e passa também a atender São Paulo. Já durante os anos 2000 foi o ano ali onde a construção civil começou a deslanchar. E em 2006 a Tenda já estava presente também no Rio de Janeiro. A Tenda sempre voltada ali para um público de classe média baixa, e foi avançando justamente nesse público. E tanto que daí já no ano de 2007 passa a ter obras na Bahia, passa a ter obras no Rio Grande do Sul, em Goiás e também no Espírito Santo. Já no ano de 2007, com todo esse crescimento da Tenda, tivemos ali nessa época um boom, né, de empresas que se lançaram na Bolsa, que fizeram IPO para se capitalizar. Por quê? Porque havia uma perspectiva muito grande de crescimento e o que precisava era mais recursos, mais dinheiro. Então as empresas fazem o IPO, atraem investidores e com esse dinheiro passa a avançar para outros estados, e foi o que a Tenda fez. Tanto que nesse crescimento todo, também tivemos uma outra empresa que veio crescendo durante todo esse período, que foi a Gafisa. E aí no ano de 2008, o que acontece? A Tenda incorpora uma empresa chamada FIT Residencial, que pertencia à Gafisa. E aí, a partir desse momento, formaram ali uma combinação de negócios, onde a Tenda passou a ter um relacionamento mais forte com a Gafisa, tanto que a Gafisa, depois, na sequência, compra 60% da participação societária da Tenda e a Gafisa passa a ser dona da Tenda. E qual que era a ideia nesse processo todo? Que a Gafisa ia ficar já com médio e alto padrão e a Tenda ia ficar com o padrão já mais voltado para baixa renda. E aí a ideia, o que era? Era o chamado ganho de sinergia. Porém, esse ganho de sinergia, que daí também seria aproveitado ali com o programa Minha Casa Minha Vida, esse ganho de sinergia acabou não ocorrendo. E ao não ocorrer, os resultados começaram a piorar cada vez mais, até que chega no ano de 2012, fazem já uma reestruturação, e aí dentro dessa reestruturação, em 2016, a Tenda sai de dentro da Gafisa. Ela é desmembrada de dentro da Gafisa e volta a ter uma vida independente. E ao ter essa vida independente, no ano de 2017,
faz o segundo IPO. Então, o que que acontece? Quando ela foi adquirida pela Gafisa, ela fecha o capital e agora volta a abrir o seu capital e ter uma vida própria sem a participação da Gafisa. E com isso, o capital da Tenda passou a ser extremamente pulverizado. Hoje não tem uma figura de referência, um controlador de referência, ela tem o capital bastante pulverizado. E vai atuando sempre no público ali de classe média baixa. E claro que tivemos aí todo o período de pandemia, de elevação de juros, que acabaram comprometendo bastante a situação da Tenda, até por quê? Porque o público atendido pela Tenda é um público que depende de financiamentos, e depende não só do financiamento, mas que tenhamos também uma melhora na renda e uma taxa de juros mais baixa, que seja atrativo para que as pessoas possam entrar em endividamentos de longo prazo. E agora, com essa expectativa de redução de juros, há uma chance, né, da Tenda voltar a crescer. E é o que a gente fica na expectativa. Tanto que na sequência acabou acumulando diversos prejuízos e agora, mais recentemente, já anunciou até uma redução de capital. E essa redução de capital seria o quê? Justamente a amortização desses prejuízos dentro do capital. Então, nós temos aqui o capital social e temos os prejuízos acumulados. Então, a partir de agora, desmembra, esse prejuízo acumulado vem para cá e com isso o capital social fica menor, que é o que está previsto aí no último fato relevante divulgado pela Tenda. Mas para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da Tenda, trouxemos aqui para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e o balanço agora do terceiro trimestre de 2023. E para entendermos a Tenda, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da construtora Tenda SA, referentes a 2019, 20, 21, 22 e agora o terceiro trimestre de 2023. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período aqui. E começando lá pelo ano de 2019. O que era a Tenda através dos seus números? Uma empresa de 3 bilhões 478 milhões de reais. E no caso da empresa, ela vai ter aqui um capital de giro de 2 bilhões 506, equivalente a 72% de todo o seu patrimônio, está destinado justamente aos recursos que serão utilizados, né, na geração de receita, geração de resultados, sendo que desse valor, 1 bilhão e 70 milhões de reais era dinheiro, era quanto a empresa tinha de dinheiro, caixa, banco, aplicação, 406 milhões em contas a receber e 955 milhões em estoques. Temos também aqui a figura dos outros créditos, que geralmente são os impostos a recuperar, e no caso das construtoras também aparece muito aqui o ativo realizado a longo prazo, onde temos aqui valores a receber a longo prazo. O que vai ter dentro desses valores a receber a longo prazo? Desde vendas realizadas, contas a receber de vendas realizadas de imóveis que serão pagos a longo prazo, como também os imóveis que ainda serão destinados à venda, então eles ainda aparecem aqui como realizável a longo prazo. Já para o ano de 2020, a Tenda aumenta o seu tamanho para 4 bilhões 236 milhões de reais. E o capital de giro pula para 2 bilhões 758, aumentando o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 300, 562 milhões em contas a receber e os estoques de imóveis destinados à venda, 777 milhões de reais. Já para 2021, a Tenda é uma empresa agora de 4 bilhões e 400, aumentando aqui o tamanho do seu patrimônio. E aí nós temos também mais uma elevaçãozinha aqui no capital de giro, que agora vai para 2 bilhões e 815. Reduz o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 64. Em compensação, temos aumento aqui no contas a receber para 601 milhões e também nos estoques para 978 milhões de reais. Chegando em 2022, a empresa encolhe, ela volta aqui para 4 bilhões e 128 milhões de reais, reduzindo o capital de giro para 2 bilhões e 8, reduzindo o caixa para 674 milhões e também temos aqui uma redução tanto no contas a receber, que fecha com 549 milhões, e os estoques que diminuem para 631 milhões de reais. 9 meses depois, agora em setembro, a empresa volta a crescer, vai para 4 bilhões 561, com mais imóveis destinados à venda, aqui imóveis a comercializar, 2 bilhões 145 no longo prazo, e no curto prazo o capital de giro vai para 2 bilhões 153. Aumenta um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 748 milhões, aumenta também o contas a receber para 628 milhões, porém temos o quê? Uma queda nos estoques que agora fecham com 539 milhões de reais. Então, olhando aqui só o ativo da empresa, ela vem até mantendo
um comportamento regular. Olhando agora a parte do endividamento, que são os recursos usados pela empresa, que eles podem ser capital próprio, patrimônio líquido e capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o endividamento da Tenda, lá em 2019, era de 2 bilhões e 126 milhões de reais, equivalente a 61,1% do seu patrimônio. A maior parte dessa dívida aqui, ó, no longo prazo, passivo não circulante. Já no ano de 2020, a dívida sobe para 2 bilhões 718 milhões, 64,2%. Em 2021, 3 bilhões 228, 72,7%. Agora, em 2022, sobe para 3 bilhões 410 e 82,6%. Então, vejam que a dívida ela sai de 61 para 64, para 72 e para 82. Portanto, esse crescimento que nós vimos aqui de capital de giro, o crescimento do patrimônio da empresa, totalmente alavancado por capitais de terceiros. E outro detalhe que chama atenção aqui, e daqui a pouco nós vamos falar dele, é onde tem essa reserva de lucros que a partir de 2022 passou a ser prejuízos acumulados de 329 milhões. Chegando agora em setembro, a dívida total pula para 3 bilhões e 600, apesar do crescimento nominal, o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 80,3%. E aí o que nós temos aqui? Nós temos justamente um PL que corresponde a 19,7%, 367 milhões de prejuízos acumulados, esses prejuízos que, através de fato relevante divulgado pela empresa, irão para o capital social, só que como é um prejuízo, ele vai diminuindo o capital social, por isso que a empresa está fazendo a chamada redução de capital, porque ele está fazendo a absorção dos prejuízos dentro do seu capital. Então continua a mesma quantidade de ações, porém o capital passa a ser menor. Olhando os resultados produzidos pela empresa desde 2019, e até os resultados que acabam formando, né, aquele prejuízo acumulado que acabamos de falar. Então ele começa ali com 2019 o faturamento de 1 bilhão 950, em 2020 2 bilhões e 200, em 2021 2 bilhões e 500, em 2022 fecha com 2 bilhões e 400 de faturamento e agora até setembro 2 bilhões e 148, nos dando aqui uma projeção de um faturamento perto de 2 bilhões e 800 para 2023. Então, esse ano de 2023 é um ano onde a empresa está faturando bem mais. Mas, mais importante do que o aumento de faturamento é o resultado que a empresa produz. 264 milhões de lucro lá em 2019, 199 milhões de lucro em 2020 e a partir de 2021 esse lucro de 199 acaba sendo revertido com prejuízo de 196 milhões. E aí em 2022, aí sim, aí o prejuízo dispara. Aí ele vai para 555 milhões de prejuízo só em 2022, razão pela qual ela passou a ter esses prejuízos acumulados citados aqui no patrimônio líquido. E agora até setembro acumula um prejuízo de 80 milhões de reais, o que nos dá uma projeção de um prejuízo em torno de 110 milhões para 2023. Agora vamos entender por que esse prejuízo. Quando nós olhamos aqui o custo da construção, e aí nós temos o preço de venda, líquido de impostos. Então, tudo aquilo que ela vendia por 100 custava R$ 66,80. Aí sobe esse custo para R$ 68,90, sobe para R$ 82,20, sobe para R$ 88,60, razão pela qual esse aumento de custo produz esse prejuízo aqui. E agora, esse ano, o custo já reduziu para 79,5%. Bem como também nós temos as despesas da operação, que saem com 18, vai para 19, vai para 21, vai para 24 e agora recua para 18%. E aí nós temos também o resultado financeiro, que era positivo, passa a ser 1% negativo, 2,4% negativo, 8,1% e esse ano 4,5%. Então 2022 foi um ano onde a empresa conviveu com um custo bem mais elevado, uma despesa operacional bem mais elevada e uma despesa financeira, razão pela qual acaba fechando com esse prejuízo. Já nesse ano de 2023, nós vamos observar que a empresa volta a dar um resultado operacional, aqui ó, resultado operacional de 49 milhões, por quê? Porque reduziu o custo e reduziu sua despesa operacional, mas ainda assim fecha aqui com uma margem negativa de 3,8%. Olhando agora a situação financeira da Tenda, trago nesse quadro aqui para vocês como que está a liquidez, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que é a liquidez geral.
que sai com 1,57, cai para 1,49, cai para 1,29, cai para 1,13 e agora fecha em 1,17. Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a Tenda dispõe de R$1,17. Quer dizer, ela tem recurso para fazer frente à sua dívida sem problema nenhum. E ao olharmos apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, o gráfico ao lado, ele sai com 4,33, cai para 2,27, para 2,20, para 1,36 e para 1,31. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Tenda dispõe de R$1,31. Paga sobra, tranquilo. Só que há que se observar que é uma escadinha, né, que vai descendo ali, mostrando que a folga financeira da empresa vai se esvaindo a cada ano. Ainda tem capacidade de pagar as suas dívidas. Porém, a folga financeira é bem menor do que já teve em anos anteriores. Nesse outro quadro aqui eu trago para vocês o endividamento, medindo o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 61,1, sobe para 64,2, sobe para 72,7, sobe para 82,6 e agora esse ano ela recua um pouquinho para 80,3%. Então repare que a dívida ela sobe até 2022 e agora começa um pequeno processo de redução. E também nesse quadro aqui trago para vocês a margem líquida da empresa, que é o resultado que ela tem da venda de cada imóvel. Ao vender um imóvel, lá em 2019, ela ganhava 13,6% líquido e limpo da venda desse imóvel. Já no ano de 2020, essa margem cai para 8,8%. Em 2021, de tudo aquilo que ela vendia, ela perdia 7,7%. Em 2022, perdia 23%. E esse ano vem acumulando ali uma perda de 3,8% em relação a cada venda que ela realiza, ela acaba perdendo 3,8%. Isso em função, naturalmente, dos prejuízos que ela vem produzindo. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, ele mede qual é o retorno que a empresa tem sobre aquilo que foi investido no seu patrimônio. 7,6% em 2019, 4,7% em 2020, e aí, em função do prejuízo em 2021, essa margem fecha negativa em 4,4% e 13,5% de margem negativa nesse ano de 2022. Já o terceiro gráfico, à direita, é a rentabilidade do patrimônio líquido, a rentabilidade do acionista. Quem tinha as ações da Tenda lá em 2019 tiveram um ganho de 19,6%. Em 2020, um ganho de 13,2%. E em 2021, em função do prejuízo, os acionistas perderam 16,2% e no ano passado, olha só, 77,4%. Até porque, justamente pelo PL ter ficado menor em função dos prejuízos, né, o prejuízo acabou tendo um peso muito grande em relação ao patrimônio líquido, dando esse número ali de 77,4%. Nesse quadro aqui trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações da Tenda. Uma ação da Tenda vale patrimonialmente R$ 5,50. Porém, essa ação é vendida no mercado por R$ 14,62. Então, mesmo na situação em que ela está, o seu valor de mercado está bem acima do seu valor patrimonial. Até porque, em função dos prejuízos, o valor patrimonial acabou sendo bastante reduzido. Com isso, o PVP, que seria um ágio na venda das ações da empresa, fecha ali 2,66, que representa um ágio de 166%. Lucro por ação, que está entre parênteses ali, na verdade é um prejuízo por ação de 35 centavos. E aí, consequentemente, a rentabilidade da ação também negativa em 2,39%. Como a empresa vem apresentando prejuízos, não há dividendos a distribuir, consequentemente também não há yield. E a relação preço e lucro também não vai existir, porque o preço barra lucro, ele mede qual é o tempo de retorno que os acionistas vão ter através dos lucros gerados. Como a empresa não está gerando lucro, não há como se medir tempo de retorno. Free float, 46,65% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer o quê? Se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse gráfico aqui, trazemos para vocês o comportamento do valor das ações da Tenda nos últimos 5 anos. Lá no finalzinho de 2018, uma ação da Tenda era vendida a R$ 15. Ainda em 2018, 2019, ela vai subindo e ela vai escalando até chegar a 2020, onde ela bate no seu teto ali, R$ 38,70.
Vem a pandemia, ela despenca bem ali, você vai vendo logo depois de 2020, ela cai para 22,70, sobe novamente, e aí depois que sobe ainda em 2020 para a faixa de R$ 33, aí começa todo o processo de queda que você vai vendo no decorrer do gráfico, onde as ações só fazem cair até chegar a 2022, trabalhando ali abaixo de R$ 10, R$ 5,60. Entra 2023, entra já trabalhando a R$ 4,00. E aí, na sequência, ela ensaia ali um processo de aumento no valor das ações, chegando a valer R$ 13,60. E agora, no finalzinho do gráfico, você vai vendo ali uma perninha sendo puxada para cima, com uma cotação na faixa de R$ 14,62. Cotação essa no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da empresa tiveram seu maior valor, quando que as ações da empresa tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da construtora Tenda SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, a construtora Tenda SA, mais uma empresa do setor da construção civil, setor esse que é um dos setores que mais gera empregos, né, que mais também gera renda, gera desenvolvimento, é um setor onde nós temos aqui uma carência muito grande, né? Haja visto, temos todo um déficit habitacional, mas para que isso tudo se resolva, são necessárias algumas variáveis ali, como por exemplo, a geração de emprego, as pessoas terem emprego, consequentemente terem renda para poderem comprar o seu próprio imóvel, e aí a gente fica na expectativa de que não só a Tenda, como todas as empresas desse setor, elas possam se desenvolver. Por quê? Porque elas são justamente setor vital nessa geração de uma quantidade maior de empregos. Então ficamos aqui na torcida para que a Tenda reencontre o seu caminho de glória, né? E naturalmente você que investe em ações ou pretende investir em ações, então naturalmente a gente vai ter diversas opções de investimentos dentro da B3, mas porém esses investimentos eles têm que ser analisados, têm que ser estudados. Nós temos que ver se a empresa é lucrativa, se não é lucrativa, como que está a sua situação econômica e financeira, seu nível de endividamento e, naturalmente, os demais indicadores fundamentalistas. E tudo isso você também pode aprender, né, de uma forma rápida, simples e didática lá nos nossos cursos na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, temos o link de acesso ao curso de análise de balanço e também ao curso de valuation, onde você vai poder aprender essas ferramentas com custo muito baixinho, com material de apoio e naturalmente com todo o acompanhamento que nós vamos dar para vocês aqui no caso de dúvidas. Só entrar em contato, a gente esclarece as dúvidas. Para quê? Para que você possa aprender análise de balanço e também valuation, e aí na sequência você mesmo fazer a análise das empresas para escolher as suas empresas nas quais pretende investir. E investir para quê? Para formar patrimônio. E ao formar patrimônio, chegar lá num determinado momento da sua vida, você poder ter uma vida mais digna, né? E uma vida cada vez melhor, que é o que a gente espera para todos vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.